Olá a todos! Em 2021, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais estabeleceu como uma de suas atividades culturais a lembrança dos 140 anos da viagem mais longa realizada pelo imperador Dom Pedro II à província de Minas Gerais. Organizada em uma série especial com a coordenação geral da associada Regina Almeida, dividimos o roteiro em 12 programas, revisitando o itinerário da comitiva imperial, apresentando depoimentos, detalhes de bens culturais locais e curiosidades observadas durante a viagem. Estamos nos aproximando do fim dessa série, após já acompanharmos um mês de viagem do imperador, que chega agora, em nossa lembrança, na região do Campo das Vertentes. E quem nos irá guiar nessa visita é o pesquisador José Antônio de Ávila Sacramento, atuante na região, sendo associado efetivo e ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei e sócio da Academia de Letras da mesma cidade. José Antônio é associado correspondente de nosso Instituto Histórico e Geográfico e de várias instituições congêneres em todo o país. Nosso palestrante irá apresentar a passagem da comitiva imperial pela região, destacando o trajeto percorrido entre as localidades de Ouro Branco, Queluzito, que à época se chamava Santo Amaro, Lagoa Dourada, São João del Rei e Tiradentes. Vamos prestar atenção na palestra para que possamos sentir a atmosfera que envolveu, nos dias 21 a 26 de abril de 1881, as localidades da região do Campo das Vertentes, que se animaram em expectativas para a passagem do imperador Pedro II e sua comitiva. Boa viagem a todos! Como aprendemos ou rememoramos através das brilhantes preleções que antecederam a esta, foi na manhã de 21 de abril de 1881 que Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina e a comitiva real despediram-se de Ouro Preto com destino a Ouro Branco. Eles almoçaram no trajeto e, sob tempo nublado e fresco, chegaram a Ouro Branco, onde reuniram-se com o engenheiro von Sperling, jantaram, descansaram e conversaram sobre a projeção de um ramal ferroviário que ligasse Barbacena a Ouro Preto e também comentaram a viabilidade de navegação ou não pelo Rio das Velhas. Na manhã seguinte, 22 de abril, Dom Pedro acordou bem cedo, como era seu costume, e seguiu viagem rumo a Queluz, a atual cidade de Conselheiro Lafayette, aonde os viajantes almoçaram. Ao meio-dia, continuaram a viagem, admirando a região de muitas fazendas de criação de gado. Foram na direção da Serra de Camapuã, com destino ao então Arraial de Santo Amaro, aonde dirigiram-se para a casa do vigário. Jantaram e mantiveram contatos com o povo. Dom Pedro fez comentários e comparações do que viu pelos caminhos com as declarações de Saint-Hilaire, buscando legitimidade das narrativas de ambos e tecendo elogios à hospitalidade que vinha recebendo do povo mineiro. Pernoitaram em Santa Amaro, atual cidade de Queluzito. O imperador deixou 100 mil réis para esmolar os pobres e 100 mil réis para as obras de canalização de água potável daquele distrito. No dia 23, como sempre, o imperador acordou cedo, leu um pouco a obra de Saint-Hilaire até a hora que foi rezar na igreja de Santo Amaro. Às 6 horas, debaixo de chuva, partiu com a sua comitiva na direção de Lagoa Dourada. Passaram por fazenda de gados e plantações de café. Pararam para almoçar na fazenda do Curtume, de propriedade de João Ferreira da Fonseca, e logo prosseguiram viagem. Chegaram ao Arraial de Lagoa Dourada, atual cidade com o mesmo nome, sob saudações efusivas de uma comitiva de cavaleiros. Logo depois, o imperador visitou uma mina de ouro e de outros minérios que era gerenciada pelo major Caetano Dias da Silva.
Anotou tudo o que viu e o que ouviu de interessante relacionado com a mineração, consultando sempre o engenheiro Campos. Depois, voltou para o arraial e, como apreciava fazer, conversou um pouco com o povo, jantou, presenciou uma apresentação musical e foi dormir. Há, em Lagoa Dourada, um precioso marco da histórica passagem de Dom Pedro II. Trata-se de uma antiga figueira, árvore também popularmente conhecida pelo nome de gameleira, e foi sob a sombra dos galhos daquela frondosa árvore que os viajantes descansaram um pouco, fato que levou ao tombamento daquela espécie de ficus como patrimônio cultural do município, através do Decreto Municipal número 1005 do ano de 2002. Prosseguiram viagem, e aqui vou eu na tentativa de reconstituir os principais passos dos visitantes imperiais, esforçando-me para acompanhar o ritmo da viagem, ditado pelo incansável imperador. Na manhã de 24 de abril, como era praxe, o imperador acordou cedinho, às 4h30 da madrugada. Às 5h30 já estava assistindo missa na capela de Lagoa Dourada e tão logo acabou de rezar, às 6h30 partiu no rumo de São João del Rei. Transitou por fazenda de criação de gado, dentre elas a de Domiciano Ribeiro de Rezende, um sobrinho neto do Marquês de Valença. Descansou um pouco até às 10 horas e logo ganhou estrada. Não demorou muito para avistar a Serra de São José e logo depois também surgiu no horizonte a Serra do Lenheiro, elevação rochosa que emoldura a cidade de São João del Rei. Pararam brevemente na fazenda do Retiro para substituir os animais das liteiras e trocar a montaria que Dom Pedro estava utilizando. Mais adiante, ainda no caminho, nas proximidades de Águas Santas, depararam com uma festiva comitiva de cavaleiros que jubilosamente os esperavam. Dentre eles, o deputado Galdino Emiliano das Neves, os juízes de direito Dr. Costa Belém e o Dr. Penido, que exercia o cargo na cidade de Piraí, além de representantes do clero. A comitiva juntou-se ao cortejo imperial e continuaram a viagem até entrarem um pouco mais adiante na Várzea do Marçal. Atravessaram o histórico leito do Rio das Mortes por sobre a velha ponte do Porto Real da Passagem, e o imperador a ela se referiu como sendo grande e boa de madeira. Mais à frente, passaram pelo Arraial de Matozinhos, atual bairro de mesmo nome em São João del Rei, sob aclamações, gritos de vivas e outras manifestações de apreço e de respeito, já seguidos por grande acompanhamento de povo. Atravessaram o arroio da Água Limpa, onde Dom Pedro avistou os pegões de pedra de um pontilhão que serviria como travessia dos trens da Estrada de Ferro-Oeste de Minas, que ainda estava sendo construída. Depois, sob mais ovações, entraram triunfalmente em São João del Rei. Às 15h15, o imperador apeou do cavalo defronte à casa do barão de São João del Rei, Eduardo Ernesto Pereira da Silva, construção ainda existente nas proximidades da igreja franciscana, onde ficaria hospedado. No local, a comitiva foi efusivamente recepcionada e saudada pelas autoridades são-joanenses e pelo povo. O jornal Arauto de Minas, periódico de São João del Rei, assim noticiou na sua edição extraordinária: acabam de entrar nessa cidade, acompanhados de mais de 600 cavaleiros que saíram ao seu encontro, os augustos viajantes. As ruas e praças estavam atufadas de povo que acompanha o préstito em vertiginoso júbilo. A cidade apresenta uma vista lindíssima. Grandes e soberbos arcos se levantam por toda parte. As ruas se convertem em bosques frondentes. As janelas em que o belo sexo aglomerado se inclina para ver os amados imperantes
estão ornadas de damascos e flores. As igrejas sobressaem pela vistosa perspectiva, pomposamente adornadas. À entrada da residência imperial, um gentil cortejo de lindas meninas saúda os itinerantes, que sobem pisando em flores debaixo de um céu brilhantemente adornado. A música, de mistura com o troar das girândolas, excita o entusiasmo, e de todos os peitos sai o uníssono brado: vivam suas majestades imperiais. Sobre a ponte da cadeia, enfeitada de forma especialíssima, foi implantado um torreão gótico entrelaçado de festões, com bandeiras e galhardetes coloridos, à guisa de arco triunfal, para que o imperador pudesse cruzar o córrego do Lenheiro, que corta a cidade. O arco sobre a ponte, conforme registrou o jornal O Arauto de Minas, representava as alegrias festivas dos peitos dos moços que ouvem o canto das cotovias entoarem canções de esperanças juvenis. No largo da igreja de São Francisco, por iniciativa de médicos e advogados de São João del Rei, bem pertinho do local onde ficaram hospedados os visitantes, foi construído um belíssimo Arco do Triunfo, obra concebida pelo são joanense Luiz Batista Lopes. Na entrada do Palacete do Barão foram colocados 13 arcos de cetim, filó e gaze, confeccionados por senhoras da sociedade são joanense. Pendiam dos arcos fitas auriverdes, nas quais foram gravadas cativantes saudações aos distintos hóspedes. Na casa do barão foram hospedados o imperador e a imperatriz, os conselheiros Barão Nogueira da Gama, José Carlos de Andrade Pinto e Antônio Teixeira da Rocha, o barão de Maceió. Outros visitantes e representantes da imprensa foram acolhidos na espaçosa residência do Dr. Balbino da Cunha, ainda existente e situada bem próxima da casa do barão. Já bem estabelecido na cidade, Dom Pedro visitou a Casa da Câmara e Cadeia, atual sede do Executivo Municipal. Elogiou a boa aparência da construção, notou que a cadeia, no térreo, era bem arrumada, arejada e não exalava mau cheiro, mas observou que os livros oficiais, no andar de cima, estavam um tanto quanto descuidados. A vista externa do local já tinha sido alvo dos comentários de Dom Pedro, quando ele chegou à cidade, comparando a ponte de pedra sobre o curso d'água com a paisagem italiana do rio Arno, em Florença. Depois, ele visitou a biblioteca pública, a Casa da Filarmônica, o hospital, atual Santa Casa da Misericórdia, que então acolhia 76 doentes e 30 loucos em parte separada, sendo, naquela época, o único asilo para loucos existente na província. Foi ver também o orfanato feminino. Naquele dia, o médico da Imperial Câmara, Dr. Antônio Teixeira da Rocha, em nome do imperador, visitou o barão de São João del Rei, que, bastante enfermo, não pôde recepcionar os visitantes e acabou falecendo cerca de um mês depois. À noite, com a cidade em festa e bem iluminada, 3 bandas de música apresentaram-se pelas ruas e nos 2 coretos montados especialmente ao lado da casa do barão. Um grande espetáculo pirotécnico com queimas de fogos de bengala iluminou a noite. Logo depois das 21 horas, os visitantes recolheram-se aos seus aposentos. Na manhã de 25 de abril, o imperador acordou cedo e ficou lendo Saint-Hilaire. Saiu às 7 horas para visitar as igrejas de Nossa Senhora das Mercês, de Nossa Senhora do Carmo e de São Francisco de Assis, admirando principalmente o grande arco abatido em pedra que dá sustentação ao coro da igreja franciscana. Voltou à casa do barão, almoçou e tornou a sair para visitar o Colégio de Meninas São Francisco e gostou muito do que viu. Dom Pedro apreciou a forma como o professor Aureliano Pereira Correia Pimentel ensinava o latim e o francês,
Conversou bastante com ele e surpreendeu-se ao saber que ele estudava sânscrito. Depois, Dom Pedro visitou o internato de meninos do padre Antônio José da Costa Machado e viu que a biblioteca do vigário continha excelentes livros. No mesmo dia, no local então denominado Prainha, região nas mediações de onde atualmente é a rodoviária antiga da cidade, o imperador inaugurou uma escola de propriedade do médico João Batista dos Santos, o Visconde de Bituruna. Na cerimônia de inauguração, o imperador avistou-se novamente com o professor Aureliano Pimentel, que fora destacado para ser o orador da solenidade, e fez um curto e bonito discurso. Dom Pedro manifestou a intenção de visitá-lo, dispondo-se a ir até na casa dele para que pudessem conversar mais tranquilamente. Mas o sapiente e pobre professor Pimentel declinou de receber a visita, afirmando que a residência dele era muito humilde, tão humilde que não seria digna para receber a visita imperial. Ainda no dia 25, o imperador passou pela residência de uma sobrinha de Manuel Teixeira de Souza, o ouro pretano barão de Camargos, com a finalidade de observar um enorme pé de cambu caseiro em plena produção, demonstrando assim seu interesse e o gosto pela botânica. Ainda no dia 25, o imperador subiu o Morro da Forca e foi até o alto da colina do Bonfim, para de lá poder observar melhor a cidade. Depois, voltou para a casa do barão para o jantar. Recebeu visitas de uma comissão da Academia Nacional de Paris, com a finalidade de discutir o estabelecimento de relações comerciais com a França. Depois, foi para a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, hoje Catedral Basílica, para acompanhar a celebração de um Te Deum em sua homenagem. Durante a cerimônia, o coro era dirigido pelo regente e violinista Martiniano Ribeiro Bastos, e o imperador apreciou muito a música que ouviu. Após a cerimônia religiosa, Dom Pedro foi ao teatro, assistiu a um espetáculo, mas bastante cansado, sentiu muito sono durante a apresentação. Para analisar com mais profundidade o teor de algumas palavras imperiais proferidas em São João del Rei, eu convidei o professor Antônio Gai Sobrinho para tecer comentários ilustrativos sobre elas. Antônio Gaio, a quem eu presto as minhas homenagens, é grande historiador contemporâneo e autor de livros sobre a história são-joanense. Vamos ouvi-lo. É com prazer que eu participo desta gravação do meu companheiro José Antônio de Ávila Sacramento para o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Eu quero imaginar um passeio com Dom Pedro II em abril de 1881 pela cidade de São João del Rei, onde vou comentar e citar 4 frases do imperador ditas ou escritas no seu diário. A primeira acontece no Alto do Bonfim, que tem uma vista muito bonita de São João del Rei, com a serra ao fundo, onde ele disse o seguinte: é verdadeiramente bela vista daqui a cidade de São João del Rei. A frase de Dom Pedro sobre esta paisagem é comum aos demais visitantes estrangeiros ou nacionais que no século XIX passaram por São João del Rei. Então, já antecipada até no início do século XVIII pelo próprio Antonil, talvez mais por ouvir dizer do que pela presença real dele em São João del Rei. Quando Antonil disse assim que o lugar é muito alegre e capaz de se fazer nele morada permanente. Então todos os visitantes têm algum elogio quanto à paisagem do local onde se estabeleceu a cidade de São João del Rei. E Dom Pedro foi mais um desses, e por ser do imperador, para nós teve muito valor. A segunda passagem que eu quero comentar se deu na igreja de São Francisco. Então, descendo ao Bonfim, vamos entrar na igreja de São Francisco, onde Dom Pedro disse a seguinte frase e escreveu: o arco batido de pedra que sustenta o coro é o que tem de mais notável. Eu faria aqui uma correção a Dom Pedro,
porque é possível que ele não tenha visto mais nada de notável, sendo o que tem de notável só o arco batido. Melhor teria se ele tivesse acrescentado um advérbio aí, que o arco batido de pedra que sustenta o coro é o que tem de mais notável. Aí sim, porque é realmente unanimidade entre os entendidos, principalmente arquitetos e engenheiros, a ousadia do construtor daquele sarapanel na igreja de São Francisco, muito largo e muito abatido, chegando assim quase ao limite da possibilidade de sustentação. De fato, foi uma obra notável, como disse Dom Pedro. A terceira parada do nosso passeio por São João del Rei acontece na Igreja Matriz, que é a paróquia de Nossa Senhora do Pilar, onde ele foi assistir um Te-Deum em sua homenagem, agradecendo a Deus a sua vida, a sua presença. Ele teria escrito posteriormente, então, no diário, que a música do Te-Deum foi a melhor que eu vi em Minas. E ele acrescenta dizendo que dizem ser do padre José Maria Xavier. Todos já ouviram falar do padre José Maria Xavier, né, o nosso compositor, conterrâneo sanjoanense, que realmente é um gênio na composição musical. Então, Dom Pedro está plenamente certo. Finalmente, a terceira parada dessa nossa trajeto é na escola que ele veio a São João del Rei com o propósito de inaugurar a escola que o Visconde de Bituruna, João Batista dos Santos, construíra e inaugurava naquele dia em homenagem ao pai dele, a escola João dos Santos, no Largo da Prainha. Infelizmente, o prédio foi demolido, uma pena. Então, ali ele disse o seguinte, referindo-se às pessoas que estavam presentes, ele encontra, sobretudo, com o professor dessa mesma escola, que assinou a ata, Aureliano Pereira Pimentel. Um latinista, um erudito, um poliglota, um estudioso, grande caráter, grande humildade, grande competência. Tanto impressionou ao próprio imperador, que o imperador posteriormente o convidaria para mudar-se para o Rio de Janeiro, onde ele iria ser o reitor do internato, o Colégio Pedro II. E o fato de ele ter convidado Aureliano Pimentel para esse posto no Rio de Janeiro causou um grande espanto entre os intelectuais, a elite do Rio de Janeiro da época, que algum deles devia esperar esse posto. Mas ele confessa ao Carlos de Laet, um desses intelectuais, que Aureliano Pimentel havia sido um caráter, um verdadeiro erudito que descobria em São João del Rei. Então, o elogio dele a Aureliano Pimentel é mais do que justo, e apesar de ter causado esse espanto e talvez um pouco de inveja nos intelectuais do Rio, foi uma escolha realmente maravilhosa. Depois ele se torna professor da mesma escola, Pedro II, defende várias teses até hoje admiráveis. Eu agradeço, então, o convite para estas palavras e me despeço de todos. Nas suas interlocuções com habitantes de São João del Rei, o imperador notou que por aqui vicejavam e vigoravam muitas ideias ultramontanas. Mas, enfim, foi muito agradável a estada dos visitantes na conservadora terra são-joanense de então. O casal real e comitiva ficaram extremamente satisfeitos com a recepção que receberam em São João del Rei. Na verdade, a cidade preparou-se muito bem e antecipadamente para recepcionar a visita imperial. Foi criada uma comissão para coordenar o evento. A preocupação e o zelo com a recepção foram extremados, chegando ao ponto de uma comissão especial permanecer o tempo todo dentro da residência onde hospedou-se o casal imperial, com poderes e capacidade para resolver imediatamente quaisquer necessidades dos visitantes. O imperador partiu de São João del Rei ao amanhecer do dia 26 de abril, às 6 horas, deixando a doação de R$1,5 conto para o Hospital da Misericórdia,
R$400 mil em esmolas diversas, R$300 mil para ajudar a biblioteca pública, atual Biblioteca Municipal Batista Caetano de Almeida. O jornal Arauto de Minas, na página 3 da sua edição de 2 de maio de 1881, já passado o impacto da presença imperial, assim noticiou: a cidade de São João del Rei deixou de ser, naqueles dias em que teve dentro de seus limites os imperiais viajantes, a abelha trabalhadora, para se transformar em uma rosa formosa e luxuriante. No mês de maio de 1881, o ministro da Marinha, Lima Duarte, em ofício datado do dia 25, agradeceu às autoridades e ao povo de São João del Rei, em nome do imperador e da imperatriz, a recepção que aqui tiveram. Saliento que a cidade de São João del Rei teve a honra de receber a visita do imperador por 2 vezes no ano de 1881. A primeira vez no mês de abril, tema dessa preleção, e a segunda vez no segundo semestre, quando em 28 de agosto, Dom Pedro II aqui voltou para inaugurar a Estrada de Ferro Oeste de Minas, ferrovia que estava em construção quando da visita anterior. No entanto, um triste acontecimento impediu que os festejos daquela inauguração fossem realizados em sua plenitude. O ministro de Estado dos Negócios e da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conselheiro Manuel Buarque de Macedo, que acompanhava a inauguração, faleceu vitimado por uma congestão pulmonar. Diante da dolorosa situação, depois de assisti-lo nos últimos momentos, o imperador foi tomado por intensa tristeza e recolheu-se à casa do barão, a mesma residência que o acolhera na viagem anterior, em abril, e não participou de mais nenhum dos outros atos programados. Não atendeu a mais ninguém, mergulhou-se em justo pesar e saiu apenas para embarcar na estação ferroviária, acompanhando o cortejo fúnebre com o corpo do conselheiro para a corte. Como dito anteriormente, no dia 26 de abril de 81, o cortejo imperial saiu de São João del Rei e seguiu na direção de São José del Rei, hoje cidade de Tiradentes, parando antes, no meio do trajeto, para o imperador conhecer e explorar por cerca de 1 hora os encantos de uma gruta natural situada ainda dentro dos limites do município de São João del Rei, formação que é conhecida pelo nome de Casa da Pedra. Após deixar a gruta, a comitiva atravessou o rio Elvas para chegar até São José del Rei, atual cidade de Tiradentes. O imperador deu uma volta pelas ruas, achou a cidade decadente e apreciou a bela vista da Serra de São José. Ele almoçou na casa de uma afilhada do Padre Lara, conversou com Francisco Veloso, um sobrinho neto do Frei José Mariano da Conceição Veloso, visitou uma escola de meninos e a matriz local, igreja que não o agradou como as outras que tinha visto. A comitiva continuou a jornada e seguiu pelo leito da Estrada de Ferro Oeste de Minas, ainda em construção. Passaram pelo local chamado Invernada e pelo Arraial de Barroso, atual cidade com o mesmo nome, para depois embarcar num trem especial às 17 horas, com direção à localidade de Sítio, atual cidade de Antônio Carlos, onde chegaram às 19 horas e 15 minutos. De Sítio, os viajantes tomaram o trem da Estrada de Ferro Dom Pedro II e chegaram a Barbacena, lá pelas 20 horas. Desembarcaram na estação ferroviária e foram de carruagem até a casa do Visconde e da Viscondessa de Prados, o mesmo casal que os recepcionaram no início da viagem. Pernoitaram e no dia 27 de abril, dia seguinte, às 7 horas, os imperantes saíram de Barbacena com destino a Juiz de Fora, deixando em Barbacena a doação de R$500 mil para o hospital, R$200 mil para esmolas e mais R$200 mil para a libertação de um escravo. Eu aproveito essa oportunidade para evidenciar que Dom Pedro II era extremamente culto, sereno, sapiente, erudito e muito bem preparado, apaixonado pela nossa terra e demonstrava intenso amor ao povo brasileiro.
Na sua viagem a Minas Gerais, ele observou a tudo em detalhes. Indagou sobre todas as coisas e atividades, desde currais, galinheiros, vegetação, flores e plantas medicinais, pastagens, serras, riquezas minerais, muares e vacas, insetos, pássaros e outros animais. Sempre quis saber sobre rios e córregos, sobre a possibilidade de aproveitamento da navegação fluvial, sobre embarcações, sobre a possibilidade de implantação de ferrovias, sobre os costumes do povo de cada região, além de outras particularidades. Assim, eu destaco o perfil de estadista daquele monarca democrático, que não atuava comodamente apenas como mero representante oficial do Estado Imperial Brasileiro. Dom Pedro preocupava-se muito com a interiorização dos meios de transporte e com o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, tais como telégrafos e telefones. Ele preocupava-se com as condições de ensino e com as artes. Queria saber como se processava a justiça. Discutia com seus assessores os percursos viáveis e possíveis para a expansão de ramais ferroviários e de vias para a navegação fluvial. Ele estava sempre atento às possibilidades do desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Ele ouvia e cobrava soluções de seus conselheiros. Ele sabia avaliar a opinião de fazendeiros e criadores sobre a saúde animal. Indagava sobre a fertilidade do solo e do subsolo. Ele demonstrava preocupação com a exploração e aproveitamento das potencialidades minerais, especialmente aquelas que viu em Minas Gerais. Avalio que a importância da viagem de Dom Pedro II a Minas Gerais e a grandeza dele para o Brasil transcende a esta preleção. Melhor dizendo, a relevância de Dom Pedro II para o Brasil é bem maior do que todas as páginas e do que todas as retóricas até hoje utilizadas. Para terminar, registro as principais fontes que eu utilizei neste pronunciamento. A base foi o Diário de Viagem de Dom Pedro II, notadamente os registros de 26 de março a 30 de abril de 1881. Consultei facsímiles do jornal São Joanense, o Arauto de Minas, disponíveis na hemeroteca virtual da Biblioteca Nacional. Aproveitei registros dos historiadores Sebastião de Oliveira Sintra, Hélio Viana e Pedro Calmon. Utilizei informações de 2 dissertações de pós-graduação em História, a de João Ricardo Pereira Pires, da UFMG, e a de Suziele Alvarenga, da UFOP Mariana, ambas com relação direta ao tema que abordei. E ao dar por cumprida esta missão perante o IHG de Minas Gerais, eu deixo as minhas homenagens ao professor Antônio Gás Sobrinho pela honrosa participação neste vídeo e agradeço à empresa WM Filmagens por me proporcionar as facilidades para a gravação desta preleção.